Graça e paz, amados. Neste momento vamos fazer uma reflexão no livro de Oséias, capítulo 13. Castigo definitivo sobre Israel. Por tudo que Israel vinha cometendo, contra Deus, Efraim principalmente. Então diz assim: quando falava Efraim, havia tremor, exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices. E dizem: sacrificai-a a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que se te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dai-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai à luz. Ao abrir-se da madre, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Amém. Amados irmãos, aqui está o castigo definitivo a um povo que foi rebelde, que foi omisso para com Deus. Quando Efraim falava, tinha tremor, tinha poder, mas ele se exaltou em Israel, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado. Ele foi exaltado, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu no pecado. Ele deixou de adorar um Deus verdadeiro para adorar a um Deus feito por artífices, por mão de homens. E isso Deus o cobrou. E Deus cobra cada um que sai, que deixa de o adorar, que deixa de ter Ele como Senhor de sua vida. Aí o 2 diz: agora pecam mais e mais. O que acontece hoje? Se pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices. Vejam que Deus estava falando de um povo que era dele, que naquele tempo se fez pecador em Baal. Efraim, ele tinha poder, ele falava,
e tremia, tinha tremor, tinha poder. Mas foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal, na adoração. Os homens, eles dizem, olha, feito de artífice, dizem, sacrificai a esses. Quantos não têm sacrificado a ídolos? Andando descalço, andando de joelho, se batendo, carregando peso nas costas, em adoração a ídolos, carregando o ídolo nas costas. E diz mais, homens até beijam bezerros. Quantos naquele tempo? E hoje quantos não estão beijando as imagens de esculturas feitas por mão de homens? Por isso serão como nuvens. Deus está falando através de Oséias. Por isso serão como nuvens de manhã, como orvalho que cedo passa. Esse povo cedo passa. Tudo isso passa. Como palha que se lança da eira. E como fumaça que sai por uma janela. E ao sair se desfaz, desaparece. Então esse é o povo que Efraim comandava. Então ele vai relatando aqui, Oséias vai relatando aqui a situação desse povo. Mas no versículo 4, Deus falando a Oséias, diz, todavia eu sou o Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, Ele é o nosso Deus. Ele tirou um povo do Egito. Ele diz, olha, não conhecerás outro Deus além de mim. Ele está dizendo a cada um de nós que não tem outro Deus a não ser Ele. Que só Jesus Cristo leva a Deus. Que é através dele que temos a vida eterna. Não há outro ser, olha, porque não há outro Salvador senão eu. Ele diz, olha, não há outro Salvador a não ser Ele. Não tem Maria, não tem Antônio, não tem José, não tem Pedro, não tem João, não tem Joaquim, não tem... Não, só Deus, só Cristo é o Salvador. Ele veio a esse mundo para salvar a mim e a ti. Mas ele estava aqui, Oséias estava aqui falando a palavra de Deus, mostrando que Deus estava, o castigo que Efraim estava recebendo por desobedecer, por adorar imagens, por sair do caminho. Aí ele diz, olha, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Ele conheceu esse povo estava numa terra seca, sofrendo. E quantos não estavam sofrendo, penando e clamando a Deus por misericórdia? E Deus manda Cristo. E tu vai aceitar Cristo como Senhor Salvador. Tu é abençoado, tu estás caminhando com Ele. E lá na frente tu desiste, tu volta. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e isso acontece hoje. De uma vez farto, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Deus está falando que quando o homem ele se sente farto, ele clama a Deus por misericórdia, clama a Deus por bênção e Deus concede. Mas quando ele está farto das bênçãos de Deus, ele esquece que foi Deus que lhe deu. Foi Deus que proporcionou aquilo. Mas Deus diz, olha, através de Oséias, dizendo a um povo e alertando essa visão, essa lição serve para nós. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como uma ursa roubada de seus filhos. Ele ataca, ele castiga, ele repreende aquele que desobedece, que anda fora. Que dá um passo atrás. Ele vai relatando, Oséias vai relatando aquilo que Deus falou a ele, sobre tudo que Efraim tinha feito.
E mesmo Efraim morto, o povo continua pecando. Aí ele diz no 9: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Só de Deus vem o nosso socorro. A nossa ruína vem de nós mesmos quando abandonamos Deus, quando saímos, deixamos de adorar o nosso Deus, de confiar em Deus, de andar com Cristo. Aí vem a nossa ruína, nós mesmos provocamos. Mas só temos socorro em um, que é em Cristo Jesus. Não há rei, não há político nenhum, não há padre, não há pastor que venha nos tirar, nos salvar. Eles chegaram a pedir um rei. E Deus deu. Ele fez: deite um rei na minha ira e tirei no meu furor. Encontramos lá em 1 Samuel 10, 17 e 24 e 15, 26. Aí ele continua: as iniquidades de Efraim estão atadas e juntas, as nossas iniquidades e os nossos pecados estão armazenados. Quando saímos da presença de Deus, quando deixamos de adorar esse Deus verdadeiro e começamos a cultuar outros deuses, porque só em Deus há salvação. Ele é o único que dá salvação. Mas quando nos desviamos para outros deuses, ele ata as nossas iniquidades. Os nossos pecados ele armazena. E ele vai falando o que Deus mandou dizer. Ele diz: eu os remi do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Deus está resgatando cada um que quer ir com ele, viver, aceitar o seu filho. Onde está a oferta da tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. 1 Coríntios 15, 55. Em 1 Coríntios 15, 55, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graça que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está dando a vitória através de Jesus Cristo, a mim e a você, quando entregamos nossa vida a Ele. Deixamos de ser rebelde, deixamos de adorar imagens. Mas Ele mesmo diz: olha, meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Quando desobedecemos a esse Deus que nós servimos, quando nos rebelamos a esse Deus que nós servimos, aí lhes cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Então que possamos adorar exclusivamente a esse Deus verdadeiro. Que ele diz no versículo 4: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro que possa nos dar salvação a não ser esse Deus, a não ser Jesus Cristo. Então que possamos estar refletindo
e meditando nessas palavras e refletindo a nossa vida em quem nós cremos, em quem nós adoramos. Esse é o momento de nos refletir e nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas culpas e entregar nossa vida a Jesus para termos vida eterna. Amém.